concurso para concursos, AFO, Administração Financeira Orçamentária, sobre a classificação por fontes. Classificação orçamentária, tá? Por fontes. Quando você classifica as coisas por fontes, você pensa em destinação de recursos também, parece. Bom, olhando o conteúdo aqui, tem para coisa da LRF, deixa eu ver o resumo, porque esse aqui é de apostila até gigantão, tem conteúdo. Tem aqui um conteúdo da DRU, o que é isso? Defensoria DRU, não sei, DRU. Regra de circulação de 30% da arrecadação das contribuições sociais, CIDs e taxas, exceção contribuições sociais do salário e educação, não entendi nada. Classificação por fonte de destinação de recursos, Isso aqui vamos ler o resumo do capítulo. A classificação da fonte de destinação é composta por 3 dígitos. Um dígito, grupo de fonte de recurso, divide os recursos em correntes e exercícios em anteriores informações se os recursos são de tesouro, de outras fontes ou se são condicionados. Segundo e terceiro dígitos, especificação da fonte apresenta um maior detalhamento das fontes de recursos e de suas destinações, podendo indicar inclusive se a fonte dos recursos é ordinária ou vinculada. Se for vinculada, evidenciar na área de aplicação dos recursos públicos. Destinação vinculada, processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma. Destinação não vinculada ou ordinária é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender qualquer finalidade, desde que dentro do âmbito das competências da atuação do órgão ou entidade. E classificação por fonte de recursos e destinação de recursos. Daí separa em 1, 2, 3, 4 classificações, né? Destinação vinculada contra destinação não vinculada, que significa alocação livre. Estrutura de codificação padronizada, que é a de 3 dígitos. Informações complementares, que não exige padronização quanto à forma de identificação. E estes poderão estabelecer detalhamentos adicionais aos códigos padronizados de modo a atender necessidades próprias. Basicamente, eu não entendi direito o resumo, né? Bom, mas quando a gente lê, a gente talvez entenda uma coisa. Aí tem várias que tem conteúdo da LF, parágrafo único do artigo 8. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender os objetivos de sua vinculação. Ou seja, quando o recurso é vinculado, ele tem que ser obrigado a ser usado para o que ele está vinculado, né? Só que em exercício diverso daquele, ter o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Até se for em outro exercício. Na receita, informa o destino de recursos. Estou falando do código, né? O código de receita informa o destino do recurso para financiamento de determinadas despesas. Na despesa, o código informa a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Na receita, para onde vai o dinheiro, e na despesa, de onde veio o dinheiro. Interessante, que está sendo gasto. Interessante. Depois disso, tem o artigo, parágrafo 2 do artigo 76 da Constituição Federal. São desvinculados do órgão, fundo de despesa até 31%, até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo de pagamento dos despesas de regime do RGPS, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Depois aparece finalmente o que é a droga do DRU. A DRU é um instrumento orçamentário. Ele se chama desvinculação de receitas da União. Desvinculação, D de desvinculação, E de receitas, U de união. Desvinculação de receita da União é o DRU. Bom, aqui tem um exemplo, tem um quadro de códigos também. 101, código 101, o código 311 e o código 900. Daí eles especificam que o código são representados em 3 dígitos, e o primeiro dígito representa uma coisa, o segundo e terceiro dígito representa outra coisa. O primeiro dígito do código vai representar um grupo da fonte. Por exemplo, nos exemplos aqui, as letras, os números são 1, 3 e 0. O código número 1 representa o grupo de fonte de recursos arrecadados no exercício corrente. No próximo treco exercício. Até o código 3
representa o grupo de fonte de recursos arrecadados em exercícios anteriores, no passado, né? E o primeiro dígito de grupo fonte de 9 representa recursos condicionados. E depois ele explica o que as especificações de fonte, que todos os códigos eles estavam representados por 01 e 00. E 01 é a mesma coisa, 00 é uma diferença, né? Porque o código é 101, 301 e 900. 0101, 301, 900. Bom, 01 significa transferências do imposto sobre a renda sobre produtos industrializados. E 00 representa recursos primários de livre aplicação. Interessante. Só um pouquinho, tomara que não caia esse tipo de coisa, né? Daí parece que fala aqui do treco da regra de ouro, que pelo que eu entendo já está muito descentralizada a regra da regra de ouro, né? Aqui está no artigo 167 de vedações do inciso 3. Você está no artigo de vedações que não entendi, né? Depois ele fala, aqui tem uma listinha de grupo de fontes de recursos, o grupo 1, 3, 7 e 9. Daí 1 a gente já leu, 3 a gente já leu, 9 a gente já leu. O novo código é o 7. 7 significa recursos de operações de crédito ressalvadas pela lei de crédito adicional de regra de ouro. Interessante. Daí vendo mais coisa. Tem conteúdo da portaria conjunta do STN de 2021, número 2020-2021. O que é STN? Supremo Tribunal Nacional? Não consigo pensar em outra coisa. Daí tem o MCAS, eu já perdi tempo tentando descobrir o que é MCAS, mas eu aprendi que isso aqui é um treco de orçamento. O SP na verdade significa serviço público, MCA significa... não lembro, que droga. Bom, fontes utilizadas pelos estados, 3 dígitos, fonte, integração, código da fonte, conteúdo aqui do código da fonte, né? Lei de complementar de artigo 50, no Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 50, parágrafo único, artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Realmente não tem muito conteúdo aqui. O básico que cai no concurso, pelo que eu entendo, é só a primeira parte. Aqui, depois tem essas especificações de conteúdo, aprendendo mais de códigos, né? Vamos lá agora, do começo. A classificação quanto à fonte de destinação de recursos objetiva garantir a correta aplicação dos recursos públicos de acordo com a origem legal ou pré-estabelecida para o seu financiamento. Cada tipo de receita possui uma fonte origem, cujo destino será a cobertura de uma despesa específica. Esse instrumento foi criado para assegurar que as receitas vinculadas por lei a determinada finalidade não sejam aplicadas ou destinações distintas de poder para o seu objetivo legal. Busca-se obedecer ao que está disposto no parágrafo único do artigo 8 da LRF. Lei complementar, artigo 8, que eu acabei de mencionar, está aqui. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e observado o disposto no parágrafo C do inciso 1, do artigo 4, o Poder Executivo estabelecido a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Programa mensal de desembolso. Interessante. Parágrafo único. Os recursos legais vinculados a finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Sendo assim, todo e qualquer recurso que esteja vinculado a alguma finalidade específica deve ser utilizada para atender a seu objeto, mesmo que a sua execução transcenda de exercício. Essa vinculação permite cumprir o princípio de planejamento estatuído pela lei fiscal, garantindo que os recursos arrecadados não fujam do objeto delineado, pelo que se pode inferir do texto. Não há exceção para determinadas categorias de receita, bem como a objetos específicos. Além disso, é importante destacar o artigo 50 da Lei LRF, diz assim: além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas. Escrituração é um dos métodos de contabilidade, tá? Das contas públicas observará as seguintes: a disponibilidade de caixa constará
do registro próprios de modo que os recursos vinculados a órgãos, fundos ou despesas obrigatórias fiquem identificadas e escrituradas de forma individualizada. Fuckers. Meu Deus. Tava ouvindo aí eu? Acabei de perceber que o microfone tinha Desconector. Desconector, carito. Que droga, meu. Mas eu não quero começar de novo. Vamos lá. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados ao órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Observa-se que os recursos vinculados ao órgão, fundo ou despesa obrigatória devem ser segregados das demais disponibilidades de caixa. Nesse sentido, aplica-se um controle mais rígido sobre esses recursos, com o objetivo de evitar que fontes vinculadas a determinadas despesas sejam aplicadas de finalidade diversa da lei. A natureza da receita orçamentária identifica a origem de recursos de ordem com o fato gerador, enquanto que a classificação por fonte de destinação de recursos objetiva é identificar o destino dos recursos arrecadados. No Manual Técnico de Orçamento, conceitua as destinações da seguinte forma: destinação vinculada, destinação não vinculada. A destinação vinculada é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma. A destinação não vinculada ou destinação ordinária é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos para atender a quaisquer finalidades, desde que dentro do âmbito das incompetências de atuação de órgão ou entidade. O gestor público atua com discricionalidade na aplicação de recursos não vinculados, conforme a oportunidade e a conveniência. Poderá decidir como o respectivo recurso será aplicado, desde que mantenha a coerência dessa aplicação com os objetivos da entidade. Por outro lado, os recursos vinculados deverão obedecer ao critério da legalidade, ou seja, os recursos obedecerão a finalidades específicas estabelecidas em lei, independentemente da vontade do gestor. A respeito disso, um reflexo notório de uso da fonte como mecanismo de vinculação é que este elo pode provocar restrições do financiamento de determinadas ações governamentais. Isso porque a vinculação excessiva limita a atuação do gestor, que terá poucos recursos disponíveis para concretizar políticas públicas discricionárias. O Código de Fonte destinação de recursos exerce dois papéis no processo orçamentário. Na receita, informa o destino dos recursos para o financiamento da determinada despesa, e na despesa, informa a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Existe uma forte integração entre a origem e o destino dos recursos públicos. O mesmo código que controla a destinação da receita também é utilizado para controlar as fontes financiadoras das despesas, que possibilita a identificação tanto da origem quanto da destinação das aplicações. Conforme preconiza o Manual do Contabilidade Aplicada ao Setor, ou seja, a ICMS-AP, se chama manual, né? O setor público, sempre que existir um recurso financeiro com destinação específica, haverá necessidade de classificação específica da respectiva fonte de recurso, mas seja por meio dos códigos padronizados, seja por meio de detalhamento nesse sentido. A classificação padronizada da fonte de recurso é utilizada e é de utilização obrigatória pelos entes da Federação, conforme definido em portaria conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, e Secretaria do Orçamento Federal, SOF. STN e SOF, então STN na verdade significaria Secretaria de Tesouro Nacional, e SOF, que eu não tinha visto antes, significa Secretaria de Orçamento Federal. Sinistro, Secretaria de Tesouro, Secretaria de Orçamento. Tá, SDE significa Secretaria no contexto... A estrutura padronizada de codificação da classificação por fonte de destinação é composta por 3 dígitos. As fontes a serem utilizadas pela União são definidas por meio de portaria específica do SOF, Secretaria de Orçamento, e terão os códigos definidos no intervalo de 0 a 000 a 499. No âmbito da União, a estrutura de classificação por fonte consta também no Manual Técnico de Orçamento, o MTO, que incorpora as normas definidas em portarias editadas pelo SOF. Já as fontes utilizadas pelos estados, Distrito Federal e municípios, definidas em portarias específicas do STN, terão os códigos definidos no intervalo de 500 a 999. Ressalta-se que os entes, da forma geral, poderão estabelecer detalhamentos adicionais
aos códigos padronizados de modo a atender as necessidades a codificação da classificação por fonte ou destinação. Os recursos permitem identificar de forma complementar se os recursos disponíveis foram arrecadados no exercício anterior, no exercício atual ou em exercícios anteriores, assim como permite identificar informações adicionais referentes à execução da receita e despesa orçamentária, conforme dispõe o MCAS. As informações complementares não serão objeto de padronização quanto à forma da identificação. O MCASP, mas se lembra que M é manual e SP é setor público. O Manual de Contabilidade e Administração do Setor Público estabelece também que existem outras informações previstas na legislação que tangenciam a classificação por fonte de recursos. Para a identificação dessas informações, tem-se necessidade de uma classificação adicional que acompanhará a fonte de recurso em algumas fases da execução orçamentária ou nos registros ativos e passivos financeiros, quando for o caso. Tem-se, por exemplo, a identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, das despesas com ações de serviços públicos de saúde, das transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais ou bancada, entre outras. É importante ressaltar que o artigo 3 da Portaria Conjunta STN número 20, se lembra que STN é Tesouro Nacional, TE é Tesouro Nacional, Secretaria de Tesouro Nacional. E SOF é Secretaria de Orçamento Federal. Na verdade, eu não lembro o que é o F, né? Prescreve que a padronização das fontes será obrigatória para todos os fins a partir do exercício financeiro de 2013, podendo ser observada de forma facultativa na execução orçamentária em 2022. Portaria conjunta, nessa portaria que mencionou, estava escrito assim: União, Estado, Distrito Federal e municípios observarão os prazos a seguir, que é o treco de 2023, na forma obrigatória, a partir do exercício de 2023, incluindo a elaboração de 2022, do projeto de lei de exercícios orçamentárias, PLDO, e do projeto de lei orçamentária anual, PLOA, referentes ao exercício de 2023. De forma facultativa na execução orçamentária referente ao exercício de 2022, sendo permitida a utilização do mecanismo para o exercício de informações da Secretaria do Tesouro Nacional, observada a informação definida nesta portaria. Podemos expor igual a seguir a estruturação de codificação da fonte de recursos válidos no âmbito da União, conforme exposto no MTO. Segundo o respectivo manual técnico e codificação, é composta por 3 dígitos, sendo o primeiro dígito denominado grupo de fonte de recurso, que, em síntese, permite identificar se os recursos pertencentes ao exercício corrente ou a exercícios anteriores. Já o segundo e terceiro dígitos representam a especificação de fonte, que, representando maior detalhamento das fontes de recursos de suas destinações, podendo indicar inclusive se a fonte de recursos é ordinária ou vinculada. Se for vinculada, evidencia a área de aplicação dos recursos públicos. O MTO lista os seguintes grupos de fontes de recursos: grupos de fontes de recursos, recursos arrecadados de exercício corrente, recursos arrecadados nos exercícios anteriores. 7. De recursos e operações de crédito ressalvados pela Lei de Crédito Adicional de Regra de Ouro. 9. Recursos condicionados. Segundo a portaria SOF, se lembra que SOF é Secretaria Orçamentária de alguma coisa aqui. O grupo de fonte 7 foi criado com a necessidade de identificar no orçamento público as despesas financiadas pelas operações de crédito autorizadas pelo Poder Legislativo em montante superior às despesas de capital. Regra de ouro, inciso 3 do 167. O 167 é o artigo de vedações orçamentárias. Bom, já o grupo da fonte 9, o recurso condicionado diz respeito a recursos oriundos de propostas de orações de alterações na legislação da Receita que estejam em tramitação no Congresso Nacional. O quadro seguinte demonstra alguns exemplos de fontes de destinação de recursos. Fonte 0101, recursos arrecadados no exercício corrente. 01, transferência de impostos sobre renda de produtos industrializados. 301, recursos arrecadados nos exercícios anteriores. 01, transferência de impostos sobre produtos industrializados. 9, recursos condicionados. 00, recursos primários de livre aplicação. Enfim, cabe fazermos breves comentários sobre os mecanismos de desvinculação das receitas da União, o DRU, instituído pela Emenda Constitucional 93 de 2016. A DRU surgiu em um contexto de elevada quantidade de leis que promoviam a vinculação de receitas, restringindo a atuação do gestor público no planejamento da execução das ações governamentais. A Constituição Federal de 1988, a ADCT,
dizia assim. 76. São desvinculados do órgão Fundo Despesa até 31 de dezembro 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regimento geral da Previdência Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data, redação dada. E o segundo, excetua-se da desvinculação de que trata o caput, a arrecadação da contribuição social do salário de educação a que se refere o parágrafo 5 do artigo 212 da Constituição Federal. Promoveu-se, então, a desvinculação temporária até 2023 de 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico, as taxas podendo ser aplicadas livremente sob o lastro da fonte. Recursos primários de livre aplicação. Observe que o DRU não se aplica a todos os tributos. Em relação às contribuições sociais, temos uma pequena exceção. Não podem ser vinculados recursos relativos à contribuição social, do salário e educação. Enfim, ficamos assim em relação ao DRU. Regra: desvinculação de 30% da arrecadação das contribuições sociais, CID e taxas. Exceção: contribuições sociais de salário de educação. Daí aquela questão de cair em prova. O objetivo do Código de Fontes de Recursos é discriminar as dotações que serão utilizadas diretamente pelo governo federal daquelas que serão transferidas a outros entes da federação. O Código da Fonte, destinação de recursos exerce dois papéis no processo orçamentário. Na Receita, a gente já viu, informa o destino de recursos para financiamento de determinada despesa. Na despesa informa a origem dos recursos que são utilizados. Na verdade, eu li a pergunta, mas nem entendi, nem consigo entender. Continuei lendo. Então, de novo, julgue aqui. Objetivo do Código de Fontes de Recursos. Código, tá. Fonte de recursos. Qual é o Código de Fontes de Recursos? Primeiro dígito, certo? Discriminar as dotações. Discriminar dotações, diferenciar elas, tá. Que serão utilizadas para diretamente pelo governo federal daquelas que serão transferidas para outros entes. Ou seja, ele está falando que o objetivo do código é diferenciar qual que vai ser usada e qual que vai ser transferida. E isso está certo? Não, eu não diria que isso está certo. Daí, lendo o conteúdo aqui, fala das receitas. O código de receita é destino e o código de despesa é origem. De onde vai, para onde vai esse dinheiro que você tem e de onde veio que esse dinheiro que você recebeu, que vai gastar. Os códigos distinguem-se as destinações ordinárias das vinculadas. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. O enunciado refere-se à modalidade de aplicação que pertence à classificação de despesa por natureza. Gabarito errado. Próxima questão. A classificação de receita por fonte. Classificar por fonte era de onde veio, certo? Fonte, de onde veio. Tá. Atende à necessidade de vinculação de receita e despesas. Atende à necessidade de vinculação de despesas e receitas estabelecidas pela RF. Isso está certo. Classificação de receita por fonte de recurso busca obedecer ao que está indisposto no parágrafo anterior. Artigo 8 da LRF. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Gabarito certo. Com relação ao sistema de processo de orçamento, classificações orçamentárias, estrutura programática e créditos ordinários e adicionais. Julgue o próximo item. Um aspecto na classificação orçamentária por fontes de recursos é estabelecimento de uma vinculação entre a origem de aplicação de determinados recursos, de tal modo que estes tenham uma destinação exclusiva. Isso pode eventualmente provocar constatividade ou escassez de recursos para financiar determinadas ações. Isso mesmo, os recursos vinculados deverão obedecer à legalidade, ou seja, independentemente da vontade do gestor, os recursos obedecerão finalidades específicas estabelecidas em lei. Eventualmente, a vinculação... Tá acabando, tá? Eventualmente, a vinculação pode provocar ociosidade ou escassez de recursos para financiar determinadas ações, posto que uma vinculação excessiva acaba limitando o gestor, que terá poucos recursos disponíveis para concretizar políticas públicas discricionárias. E é isso mesmo, a gente já leu o resumo, né? Tchauzinho.